Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero no YouTube. Eu sou o Teacher Jay. Na aula de hoje, nós vamos analisar uma entrevista de emprego. É uma entrevista de emprego para Stack Senior. Eu não sênior, né? Eu não sei que vaga que é essa, porque eu não sou da área. Mas eu assisti um trecho desse vídeo, achei legal a interação que o cara teve com o entrevistador ali. É do canal Jovem Tranquilão, que é um canal que eu assisto alguns vídeos. Mesmo não sendo da área, eu assisto alguns vídeos dele. Eu acho muito legal, o cara é gente boa. E eu achei legal essa entrevista. Então, vamos dar uma olhada? Essa aqui é uma área meio diferente, tá, guys? Não é... O que ele vai falar aqui não serve para todas as carreiras, porque tem coisa muito específica aqui. Mas eu gostei da dinâmica que ele teve com o entrevistador. A gente vai analisar um pouco do inglês dessa entrevista. Vocês estão preparados? Coloca aí nos comentários, você alguma vez já fez uma entrevista de emprego em inglês ou não? Coloca aí pra eu saber, tá? Primeira coisa, guys, uma coisa que eu percebo que o pessoal tem a percepção é de que pra você fazer uma entrevista em inglês, seu inglês tem que ser impecável. E na verdade, não. O que a pessoa espera de você como um trabalhador ali, que vai usar o inglês, é que você use ele como ferramenta pra comunicação, né? Você precisa, eu tenho muito aluno dessa área, né? Eles precisam se comunicar, né? Porque a linguagem técnica eles já têm, eles sabem falar if, then, essas coisas que se usa na linguagem técnica. Eles precisam do inglês mais para comunicação com outros setores, com outras pessoas, né? E na maioria das áreas você não vai precisar ter o inglês perfeito, a menos que você seja tipo, eu sou como que chama o cônsul do meu país? Eu trabalho no consulado, aí seu inglês tem que ser bom, né? Mas na maioria dos jobs, seu inglês tem que ser comunicacional, não tem que ser perfeito, tá? Vocês vão reparar que o inglês dele não é perfeito e não tem problema. Ele conseguiu vários trabalhos já através disso, porque ele comunica tranquilaço, certo? We were 10 developers and then we had a PO on the... Ó, o que é PO? Coloca aí nos comentários. O meu aluno me falou, eu esqueci. Mas, ó, ele falou, we were 10 developers. Nós éramos 10 desenvolvedores, né? Aqui, não tem problema, é uma frase tranquila, só que geralmente o pessoal, na vida real, eles vão falar mais ou menos a frase, there were 10 of us. Essa frase aqui é uma frase esquisita, guys, porque não parece que é assim, mas é. Quando você quiser falar nós somos X em inglês, você vai falar there are X of us. Então, por exemplo, na minha família nós somos em 3 humanos e 3 gatos. Então, there are 6 of us. Tem 6 de nós. Somos em 6, tá? Esse nós éramos 10 tem que ser, teoricamente, tem que ser there were 10 of us. Havia 10 de nós. Certo? Não que esteja errado, mas geralmente a escolha que eles fazem para transmitir essa ideia é com esse formato, tá? There are 4 of us, there were 10 of us. Então, nós éramos em 10, seria there were 10 of us. Fechou? We were... Ó, PO é Product Owner, o dono do produto. Boa, muito bem. Acho que cobre bastante. Ok, for sure. We were 10 developers and Aí seria there were 10 of us. There were 10 developers, right? then we had a PO on the team. Ó, essa parte aqui é importante vocês saberem. Ele falou, havia um PO no time. Repara que ele cometeu uma coisa aqui que 99% dos brasileiros cometem, que é não fazer o M do inglês, guys. O M do inglês pode parecer besteira, mas não é. Porque se você não fecha o lábio, a pessoa talvez não entenda que você está usando o M. A palavra que ele está falando aqui é no time, né? Team. Time é team. 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 É o T, é o I longo e é o M. Team. On the team, right? E aí, em algum momento, ele vai falar a palavra, a empresa Team, que ele trabalha na Team, né? E aí também seria o M, só que aqui seria o I curto, né? A gente já trabalhou bastante isso aqui nas aulas. Você pode voltar para algumas para saber. Mas a pronúncia aqui seria team, sou mais de E, team, com M. E aqui team, team. Beleza? Team, a empresa, né? Então, repara que por ele não fechar o lábio, parece que ele tá falando com N. Repara. 10 developers and then we had a PO on the team. Team. O M faz diferença, tá, guys? Parece que não, mas faz muita diferença. This PO did the role of Scrum Master too. Ok, ele fazia a role do Scrum Master. O que é Scrum Master, pessoal? Coloca aí nos comentários. Tem bastante coisa técnica que eu não sei aqui, tá, guys? Então, coloca aí o pessoal da área, por favor. Aí, uma coisa que ele falou aqui foi role. Role significa papel, função, né? Papel, função. A pronúncia é R do inglês e esse E do final é mudo, tá? Role. Um erro muito comum de pronúncia de nós brasileiros é pronunciarmos esse E final. Então, você vai encontrar muita gente falando role
Ou ainda pessoas falando o R do português, né? Holy. Que aí vai aparecer a palavra sagrado, né? Holy, tá? Então, quando vocês encontrarem E no final de palavras em inglês, geralmente esse E é mudo, tá? Não pronunciarão. Então será row, papel. Scrum Master é tipo um gerente de projetos. Boa, a Rose tá decifrando várias coisas pra gente aqui, né? Obrigado, Rose. Thanks. Bom, vamos lá então. Repara no row, no papel. The role of... Ele falou o R certo, mas ele falou o E do final. Rowley, né? Tem que ser row. Scrum Master too. And he was the one who talked to the stakeholders. He was the one who talked to the stakeholders. Excelente. He was the one who talked to... Com quem ele falava? Stakeholders, né? Stakeholders. Muito bem. Essa frase aqui ficou excelentemente construída, né, guys? Quando você quer falar que a pessoa é a responsável por alguma coisa, ele é o responsável por tal, você vai usar esse projeto. The one who... Tanana. Por exemplo, na minha casa eu sou o responsável para alimentar os gatos. Então, I am the one who feeds the cats in my house, right? My wife is the one who cooks at it. She's better than me at it, right? Beleza? Então, essa frase ficou muito legal. Outra coisa que é importante falar, é uma coisa que eu tenho batido bastante nessa tecla, é a pronúncia do ED, né? Se você acompanha nosso canal, vocês sabem que esse ED aqui é um parto para você conseguir se livrar dele, né? Tem 3 pronúncias diferentes, nós já fizemos várias aulas sobre isso. No Show do Milhão caiu essa pergunta, né? Então, é um assunto que se você não dominar ainda, você precisa estudar, tá? Que é o seguinte, é tirar o E, basicamente, né? Às vezes o ED vai ter som de T, às vezes vai ter som de D, às vezes vai ter som de ED. Nesse caso, talked, a pronúncia seria assim, ó. Talked, não talked, né? Ele ainda fala o E, mas é uma coisa que 98% das pessoas falam também, não tem jeito. Scrum Master too. And he was the one who talked to the stakeholders. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar rolar, guys, um pouquinho, depois eu volto analisando, só para vocês terem um entendimento melhor, tá? Vamos lá. Users and gives the tasks to the team. And on this team we had 2 testers, two QA person. So when I talk about the size of the team, it's always in numbers of developers. Three developers, and we had a QA person, we had a PO, and we had a manager, but the manager was not there on all the meetings. Beleza, podemos parar aqui e analisar, né? Mas, ó, ele comunica fluentemente, né? Muitas pessoas não têm a definição do que é fluência. Fluência é você fluir na conversa, né? Ele está fluindo? Super. Não para pra pensar, não fica travado em palavras. Ele tá comunicando muito bem, tá pronunciando bem também. Tem uma coisinha ou outra que é assim, quando você vai no pé da letra, quando você vai analisar parte a parte, se eu analisar as minhas aulas dando aula, com certeza eu vou encontrar um monte de coisinha que dá pra arrumar, né? E é por isso que a gente tá trabalhando em detalhes aqui, tá? No geral, o inglês do Jovem Tranquilão é sensacional, tá? Beleza? QA, Quality Assurance, basicamente um testador, analista de qualidade. Obrigado, guys. Essa live não aconteceria sem vocês, hein? O pessoal tá traduzindo várias coisas aqui pra gente. We had a PO and we had a manager, but the manager was not. Deixa eu voltar um pouquinho. 3 users. The final user, muito bem. And gives the tasks to the team. And Give the task to the team. Repara, o team também. Vocês sentem a diferença quando não tem um M? Parece que ele tá falando team, tipo T-I-N, né? Ou T-I-I-N, né? Parece team de adolescente, não de time. Team. on this team we had 2 testers, two Testers, too. QA. Uma coisa que acontece geralmente, eu reparo que os gringos fazem bastante isso. Ele falou o número 2 e ele falou a palavra também, né? Ele falou, we had 2 testers, too, né? Nós tínhamos 2 testadores também, né? O que acontece, eu não vejo o pessoal muito repetindo quando tem 2 e também. Eles geralmente, acho que por questão mais natural, eles não repetem o to, né? Não tá errado de jeito nenhum, pode falar we had 2 testers too. Mas pra sonoridade ficar diferenciada entre o 2 e o também, geralmente o pessoal vai trocar esse to do final, esse outro também por outro também. Então, coloca aí nos comentários, vocês sabem que outro também vocês poderiam usar aqui no final? Só para não ficar to e to, as well funciona. We had 2 testers as well. Perfeito, funciona bem. Ele poderia também falar we also had
two testers. Então, de novo, não tá errado falar we had two testers too. Mas, sonoramente fica melhor você não falar dois twos iguais, né? Então, você pode falar we had two testers as well. Ou we also had two testers, right? Tem várias formas de falar também em inglês. Fechou? Person. We had two testers, two QA. Two QA, que é a analista de qualidade, né? Conforme o pessoal traduziu pra gente. Person. So when I talk about the size of the team, it's always... Quando eu falo do tamanho do time, essa palavra aqui, guys, eu acho que ele falou a palavra always, sempre, né? Só que tem uma coisa que é muito louca em inglês, que é a entonação. Não só no inglês, né? No português, se você entona coco errado, se você entona a sílaba errada, você vai falar cocô, né? Se você, ao invés de falar ovo, você fala ovó, a entonação muda, né? A entonação faz, às vezes, a pessoa não ser entendida. E aqui, ao invés dele entonar o always no all, ele entonou no ways. Ele falou always. Always parece que tá falando todos os caminhos. Always, né? Always, sempre. Always, todos os caminhos. Eu acho que ele quis falar always aqui e falou always. Vocês repararam? So when I talk about the size of the team, it's always in numbers of developers. It's always in numbers of developers, right? Three developers, and we had a QA person. Isso aqui é legal. Esse daqui, o QA, ele falou certo da primeira vez. Ele falou QA, porque o Q em inglês é Q, né? E aí, guys, o que acontece é que muitas vezes o pessoal confunde bastante o Q e o K, né? Tem um tipo de software, se eu não me engano, em empresas que é chamado de KPI, né? Não vou falar em inglês por enquanto. Certo? Vocês manjam o que é isso? Que é Key Performance Indicator, right? Key Performance Indicator. Eu acho que é um software para mensurar a produtividade da pessoa, alguma coisa assim. Vocês manjam desse termo? Coloca aí nos comentários. Como que vocês pronunciam esse KPI em inglês? Coloca aí a forma que vocês pronunciam. O que acontece nós temos o K, o P e o I. O P e o I é PI, todo mundo sabe. Mas o K, o pessoal às vezes erra. KPI, legal, KPI. KPI é de fato o jeito que o pessoal fala, né? O pessoal sempre fala KPI. Aqui o Alessandro colocou. Bem comum em call center, eu escutava como KPI. Exatamente. Guys, o KPI, todo mundo fala assim. Todo mundo que eu ouço falar, fala KPI. Só que KPI não faz sentido. Por quê? Porque aqui é a letra K, então seria KPI, né? KPI deveria ser a pronúncia. Porque não faz sentido você falar o P e o A certo, PI e o K errado, né? O que acontece é que o pessoal talvez pega a palavra key de chave e eles falam basicamente, ao invés de KPI, eles falam KPI, né? KPI. O que não é a forma correta. Mas esse é um daqueles erros que viraram acerto, né? Aqueles que é tão usado errado que o pessoal considera acerto, né? Hoje em dia, se você fala KPI, as pessoas entendem, tranquilo, é o jeito que a maioria fala. Mas seria KPI. E aí, voltando aqui pro nosso jovem tranquilão, ele falou certo da primeira vez, ele falou QA. Mas depois, ele falou algumas vezes QA, né? Que aí o QA já seria errado, já seria como se fosse QA, né? Tem que ser QA. Então, o Q em inglês é Q, com U, e o K é K, tá? Pra você lembrar do K, lembra da Mary Kay, né? Ou lembra da GK, a influencer. E pra você lembrar do Q, lembra do Q Bill, talvez. Lembra de morte, de alguma forma, tá? Beleza? Eu lembro do OK, como pronunciar. Ótimo, Sheila. Boa solução. Lembra do OK pra você lembrar como pronunciar o K, tá? K. Combinado? Então, repara que ele fala QA na primeira vez certo, depois ele fala QA. Mas é um erro que é um erro comum, né? So when I talk about the size of the team, it's always in numbers of developers. Three developers, and we had a QA, tem que ser QA. Person, we had a PO. And we had a manager, but the manager was not there on all the meetings. Excelente, excelente. Nós tínhamos o gerente também, mas ele não estava lá em todas as reuniões. Excelente. So it's a brief of those teams. It's a brief of those teams, okay. They wanted to split it on 2 or more squads, but
They wanted to split on 2 or more squads. Eles queriam dividir em 2 ou 3 equipes, né? Ou esquadrões. They never did that when I was there. They never did that when I was there. Excelente. Guys, em termos de construção, ele manja muito, tá? A pronúncia também. Ele só tem umas coisinhas pontuais que é fácil de arrumar. Inclusive, tem aluno que é assim, guys. Às vezes eu vejo alguns vídeos e eu falo, pô, se essa pessoa fizesse isso, aquilo, já ficaria perfeito, né? Porque é só pequenas correções que são fáceis de aplicar, né? Okay. Well, I think that the most challenging one was the... Aqui, a pergunta possivelmente foi qual foi o maior desafio que você teve, né? Que resolver na sua área. There. Okay. Well, I think that the most challenging one was the one for the team. Isso aqui é uma estratégia, eu não sei se ele fez propositalmente, mas é uma estratégia que todos vocês devem usar, que é a seguinte. Quando te fizerem uma pergunta, se tiver uma entrevista em inglês e te fizerem uma pergunta, você deve usar quase toda a pergunta na sua resposta. Isso dá muito mais volume à sua resposta e também mostra para o entrevistador que você, de fato, entendeu e ouviu o que ele está dizendo. Então, por exemplo, veja a diferença. Ok, can you tell me about the most challenging situation that you had to deal with? Ok, so... Responde. É uma coisa. Agora, se você fala, ok, so one of the most challenging things that I had to deal with in my job was to... Dá muito mais credibilidade, né? Não só na área de negócios, mas qualquer tipo assim, ó. Tell me about your experiences with this job, with your previous job. Ok, my experiences with the previous job were... Então, sempre que você conseguir repetir um pouco da pergunta para começar a sua resposta, é melhor. Porque você dá mais volume. Você também tem uma técnica que, enquanto você vai repetindo, seu cérebro lá no fundo vai elaborando uma resposta melhor. Isso é usado até para a prova de proficiência em inglês, né? Então, a pessoa fala assim... descreva essa foto aqui da maneira mais criativa que você puder. So, I'm gonna try to describe this picture in the most, creative way that I can. So, this picture is... Quando você faz isso, você mostra para o ouvinte que você está ouvindo, você tem tempo de formular uma resposta melhor no fundo da cabeça, então é sempre bom fazer isso. Treina isso, tá? Nas nossas aulas de conversação, eu sempre falo para você não ser monossilábico, né? Porque é possível a pessoa responder sempre com uma palavra, às vezes, né? So, what is your wife's name? Ana. Olha a diferença. What is your wife's name? My wife's name is Ana. Muito mais legal, né? Concordam? Coloca aí nos comentários. É bom repetir. Então, é isso que ele fez, tá? A pergunta foi qual foi a situação mais desafiadora, ele repetiu na resposta. Well, I think that the most challenging one was the one for the team, where I worked only on the back-end side. Aí é que tá. Lembra que ele fala time da maneira que ele fala a empresa team? Eu acho que aqui ele tá falando da empresa team agora. The one for the team. For the team, né? Eu acho que ele tá falando da empresa, que seria team, né? Ou pode falar portuguesado mesmo, team, se a pessoa for brasileira, que é o caso do cara que tá do outro lado, né? Mas vamos lá. Where I worked only on the back-end side and the project needed to have a lot of performance. Ele tá usando várias áreas no passado, né? Worked, needed, mandou bem. The coding was very different. The code was very different, é isso? O código era bem diferente? It was the first time I worked with Spring, so... It was the first time I worked with Spring. Excelente. Ele está usando todos os verbos no passado perfeitamente, guys. Isso é muito legal. Não é todo mundo que consegue usar os verbos no passado. Demora um tempo para acostumar. A questão da pronúncia do passado é aquilo. É uma coisa bem peculiar do inglês que você tem que estudar e praticar. Que é como pronunciar os verbos no passado. Mas isso aí demora, leva tempo. There were a lot of new things to learn. There were a lot of new things to learn. Excelente. Havia muitas coisas novas para aprender. At the same time, I consider that project as a success. Excelente. But at the same time, I consider that project as a success, né? Como um sucesso. We were a team of 2 developers then. De novo, we were a team. We were a team of 2 developers. Tá ótimo. Funciona. Mas qual seria a forma mais natural de falar isso? Vamos ver se vocês aprenderam. Eu falei sobre isso lá no comecinho. Coloca aí nos comentários. There were 2 of us, né? There were 2 of us in the developer teams. Mas funciona assim tranquilo, né? It growing to 4 developers after some of 2 developers, then
it grew to 4 developers after some time. Acho que ele falou it grew, né? Cresceu para 4. There, and we delivered a lot of functionalities, making the requests on the team better. The team, Muito bem. not the team, but the company. Aí, ó, aqui foi a hora que ele percebeu que as duas pronúncias poderiam estar confusas. E aí o que ele fez foi o seguinte: repara que agora ele falou time certo, vocês notaram? Ele falou na team, não o time, a empresa. Mas aí na hora dele falar time, agora ele falou team. Ele fechou o lábio, que fez diferença, olha só. On the team better, not the team, but the company, the telecom. Not a team, but the company. Agora ficou claro, né? Ele entendeu também. Então, jovem tranquilão, se você estivesse assistindo esse vídeo, irmão, o M, fecha o lábio no M sempre, tá? Team, team no português, né? Beleza? Outra dica é, para nome próprio, nome de empresa, nome próprio, nome de empresa, país, cidade, locais em geral, né? Locais em geral, não se usa o D. O the não se usa, né? Então você não fala, por exemplo, a Ana trabalha aqui, você não vai falar the Ana works here, só Ana works here. Você fala Brasil é um país gigante, você não vai falar the Brazil, você vai falar apenas Brazil is a huge country. A Team está com uma promoção. Team has a promotion. Então, para nome próprio de empresa, nome de país, locais, não se usa o artigo em inglês, tá? Português se usa, em inglês não se usa. Então, toda a situação que ele falar the team, não precisaria do the, tá? Isso aí facilita um pouco para gerar confusão, para a pessoa achar que é o time, não a empresa, né? The team, not the team, but the company, the telecom Italian model. And some of those projects were needed by regulations, so muito bem, ele formula muito bem as frases. If we did not deliver it on time, the company would. E uma coisa que eu reparo é que ele acerta bastante preposição. E para acertar preposição não tem jeito, guys. Vocês têm que saber. Por exemplo, ele falou at the same time, ao mesmo tempo. A preposição é at, tá correto. Ele falou agora on time, no horário, na hora, no prazo. A preposição é on. E ele sabe isso não porque ele para pensar, vocês notaram? Ele sabe naturalmente, porque a expressão at the same time é famosa, on time é famoso, então sempre reparem nisso. Have files from the government on time, the company would have files from the government. The company, a empresa tem files from the government. O que é files? Coloca aí nos comentários. Eu vou no banheiro rapidinho, guys. Bora, guys. Então vamos lá. O que é files? Bom, muito bem. Então é o seguinte, guys. Aqui é um erro comum e a palavra file é arquivo, tá? Arquivo. Só que a pronúncia é file. Quando vocês encontrarem palavras terminadas em LE em inglês, ela vai ter a pronúncia de O. Por exemplo, Google. A gente não fala Google, né? People. A gente não fala people, né? People. Google, right? O que mais? Terrible, right? Sempre o som de O, right? Se você não souber fazer o L do inglês, é uma coisa que você tem que treinar um pouquinho o L no final. Mas basicamente é o O. Google, people, terrible. E aqui é file, right? Porque o último som é o L. Basicamente, esse também é mudo. Então você não pode falar file. Se você fala file, pode ser que a pessoa entenda isso, file. Alguma coisa desse tipo. O que acontece é, quando você está fazendo uma entrevista com um brasileiro, isso é uma coisa que não pesa muito. A pessoa entende. Eu, como professor, entendo que a pessoa fala file... porque eu imagino que ela esteja imaginando que é o F-I-L-E. Com um gringo, pode ser que a pessoa não entenda. Que ela está esperando ouvir file e você fala file. É bem diferente. Certo? No caso, ele falou file no plural, files. Mas ele falou files, né? De novo, se for um gringo que tem experiência em comunicação com brasileiros ou com outros estrangeiros, talvez ele entenda. Mas pode ser que não. Pode ser que a pessoa não entenda porque parece bem diferente. Files de files, certo? Olha só. On time, the company would have files from the government. Have files from the government. Tem documentos do governo. Faz sentido a TIM ter documentos do governo, porque é uma empresa de telefonia nacional, né? Nacional a nível nacional, eu digo. Great
thing we did that was the migration from... We had 8 digits on cell phones. No? Então, ó, o Jovem Tranquilão foi um dos responsáveis para a implementação do 9º dígito no Brasil. Olha que loucura, hein? Isso aqui eu vi um vídeo no TikTok que eu achei fantástico. Sabe quanto tempo faz que o 9º dígito foi adotado no Brasil? Começou em 2012 aqui em São Paulo. Ou seja, faz 13 anos que foi adotado, né? E aí, qual que era o vídeo do cara? O cara falava assim, se você fala seu número falando do DDD e o 9 e pausa, é porque você tem mais de 30 anos. Por exemplo, no meu caso, eu falo, meu telefone é 119, e aí eu falo o telefone, né? Ele falou que as pessoas mais novinhas, eles já falam de 3 em 3. 9, tantanana, tananana, né? Eu nunca conseguiria usar o 9 no meu telefone. Parece que o 9 é tipo um pré-número de telefone e meu telefone começa depois do 9, né? Então eu sempre falo 11, 9 e o meu telefone. Os jovenzinhos falam 9, tananana. Como que você fala? Coloca nos comentários. Numbers at the time, and it was entering the 91. It was entering, tava entrando o 9º dígito. Eu acho que literalmente não funciona muito. Seria mais uma coisa como and the number 9 was being implanted. So we did some Como você diz o CPF? O CPF não tem erro, né? 3332. work at this migration. Eu de 3 em 3, Luiz, você é gênio então, porque é difícil desacostumar, né, do 9. Eu falo 9, pausa dramática, 91 eu também. Eu falo 9 depois de 2 em 2, aí o Hiles passou. De 2 em 2 é impossível, mano. Falo pausando 9. Eu também. And all of those things were success. So it was very... Ó, all of those things were success. Aqui, o Jovem Tranquilão tá com problema pra falar o sucesso. Ó. Sucesso seria success, a pronúncia, success. Só que, nesse caso, Jovem Tranquilão, você falaria foram bem-sucedidas. Were successful. Success. Ixi, eu vou precisar colar a escrita. Aí, é difícil escrever isso. 2 Cs, 2 Ss e full no final. Successful, bem-sucedidos. Então, quando uma coisa foi bem-sucedida, it was successful, tá? Não success, porque success é sucesso. Foi sucesso é meio que gramaticalmente errado, né? Foi bem-sucedido, it was successful. And all of those things were success. So Were successful, right? CPF eu falo de 3. Mas o CPF não tem como, né, guys? O CPF, se alguém não falar de 3 em 3, a pessoa tá errada, né? Porque tem até ponto. Ponto, ponto, traço, né? Não tem jeito. O telefone eu entendo, mas o CPF não tem jeito. So it was very good. It was a challenge, but me as a team member, I could learn the things I needed to learn. Muito bem, muito bem. Ele falou muito bem. Uma dica aqui extra no CH, né? O CH do inglês sempre vai ter o som do ch. Então seria challenge. Nós brasileiros, às vezes a gente fala challenge. Tem que ser che sempre, tá? This migration too, and all of those things were success. So it was very good. It was a challenge, but challenge, ele falou challenge. Me as a team member, I could learn the things I needed to learn. Excelente. Deliver the code. So I guess this was the most challenging one. And the second one is the IBM. E aí, esse one que ele fala aqui, and the second one? O segundo Como assim? Como assim, guys? Expliquem. O que significa esse segundo que ele usou aqui? Bom, guys, então é o seguinte, esse one aqui, ele é usado basicamente para você evitar repetições de substantivo, tá? É uma explicação um pouco longa, mas eu vou resumir aqui. Então, se eu quero falar assim, ó. What's your favorite dress? Qual que é o seu vestido favorito? Você está numa loja, a vendedora pergunta, what's your favorite dress? Qual desses daqui é o seu favorito? Aí você pode falar, I like the red dress, but I also like the black dress. The blue dress is not very good for me. The yellow dress is too expensive. É caro demais. Para você evitar essa repetição exagerada da palavra dress, o substantivo, você pode substituir o dress, uma vez que ele foi estabelecido, pelo one. Então fica... what's your favorite dress? I like the red one, but I also like the black one. The blue one is not very good for me, and the yellow one is too expensive.
Então esse one dá uma fluidez muito maior para você evitar repetições desnecessárias. Faz sentido? Beleza, então esse one, quando ele fala the second one, foi o segundo desafio, né? Esse one tá meio que implícito, certo? Vamos lá. The code. So I guess this was the most challenging one. And the Esse foi o mais desafiador. second one is the IBM project, which was my first international project. O segundo foi o projeto da IBM, que foi o primeiro internacional que ele fez, né? Ele tá falando project, é project, né? Mas dá pra entender tranquilo. At the beginning, Não repete a palavra, mas repete. Não repete a palavra, mas repete o one. Sim, Marcelo, você tem um ponto. Ô, Barreto, você tem um ponto. Mas o one é mais rápido, né? One, é um sonzinho só. had some. It was a little hard because of the English, but. Ó, it was a little hard because of the English. Esse it antes do was é sensacional e é um erro muito comum que o pessoal comete, é não colocar o it. Porque na cabeça é assim, ó, foi difícil. Como que é foi difícil? Foi, acho que é was, passado de é. Was difficult. A pessoa esquece o it. O jovem tranquilão sempre usa o it. Fantástico. It was, right? Some. It was a little hard because of the English, but with time it got better, and I could It got better. Excelente. Ficou melhor. Melhorou. do what I needed to do and deliver Eu fiz o que eu precisava fazer e entregar the software. o software. Which was a Indian, and he did not speak Portuguese, but was a Indian, and Acho que ele tava falando de alguém indiano, né? A pergunta foi talvez sobre o chefe. he did not speak Portuguese. He did not speak Português. Excelente. Não falava português. But I didn't see a big difference in the day-by-day talks I had with the team, other Ó, ele tava falando muito bem. Eu não vi diferença na comunicação diária com o time. developers speaking English to those ones with the manager, for instance. So I guess that the difficult was more in everything, you know. But once I got used to use Olha, once I got used to. Mandou bem. É uma frase muito difícil. Once I got used to. Uma vez que eu me acostumei. Excelente. Avançadíssima essa construção, tá? Once I got used to. Muito bem. Uma coisa também, por exemplo, que nós brasileiros fazemos e o Jovem Tranquilão faz um pouquinho, é a vogal depois do CH, né? Então, às vezes a gente fala English. English, né? Tem que ser English. English. Com CH bem morrendo no final, tá? Deixa eu ouvir de novo para confirmar se é isso mesmo. Mas, ó. everything. I guess that the difficult was more in everything, you know. To those one, the team, other developers speaking English. English, esse I não pode, tá? Não pode que parece que você tá dizendo English com Y no final. Então, English. Né? Mas em português é comum, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Nós brasileiros colocamos essa vogal no final, tá? To those ones with the manager, for instance. So I guess that the For instance, ele falou, por exemplo, excelente também. difficult was more Aí ele falou, I guess the difficult was. Aqui, gramaticalmente falando, seria I guess the difficulty was. A dificuldade foi, né? Porque difficult é difícil. Então ele disse, eu acho que o difícil foi. Apesar que em português funciona mais em inglês, não. Teria que ser difficulty. in everything, you know. But You know é um ponto positivo também, tá? You know é um recurso de discurso que você pode usar para você complementar espaços, né? Não pode usar em excesso para não parecer vício de linguagem, mas para você certificar de que a pessoa está acompanhando o que você está dizendo, you know, é ótimo. But once I got used to use the English in day by day, Once I got used to use English, excelente. everything were fine from Everything that point. So were fine. I Excelente. see not big problems. But when I switched from one company to another, I had some difficulty in order to understand some concepts of In order to understand. Então, uma vez que eu mudei de uma empresa para outra, eu tive dificuldade de entender alguns conceitos. In order to é para entender. Excelente também, vocabulário avançadíssimo. E dá para ver que ele usa essas estruturas mais avançadas sem esforço, né? Ele tá usando bem naturalmente, o que é fantástico. Quer dizer que o inglês dele é muito bom, guys.
had some difficulties in order to understand some concepts of that company, but I guess that was not because of English, but because of the business rules itself. Fantástico. Parabéns, Jovem Tranquilão. Você é monstro, irmão. Muito bem. Ó, se eu tivesse que dar uma nota pro inglês do Jovem Tranquilão, primeiro, eu não sou juiz para dar nota pros outros, né? Não sou jurado e não sou dono da verdade. Mas se eu tivesse que dar notas pro inglês do Jovem Tranquilão, seria a construção das frases, nota 9.9. Constrói muito bem, frases muito difíceis. Uma coisinha ou outra fora ali, mas em geral, muito bem. Pronúncia, nota 8.9. Por causa de algumas paradinhas que dá pra arrumar, tipo M, tipo a vogal no final. Mas, ó, clareza, nota 10. Super claro no que ele tá querendo dizer. Fantástico. Tá, muito bom, Jovem Tranquilão. Good job. Deixa eu voltar um pouquinho só pra analisar uma coisa aqui, ó, rapidão. We were fine from that point, so... Uma coisa que eu queria analisar, que eu queria comentar, é que ele falou assim... eu tive dificuldade quando eu mudei de uma empresa pra outra. E aí ele explicou que talvez a dificuldade não tenha sido o inglês, foi mais o conceito que a empresa nova adotava. Então ele tá explicando em inglês que a dificuldade dele não foi com o inglês. De fato, parece que não foi, né? I see not big problems, but when I switched from one company to another, I had some difficulties in order to understand some concepts of that company, but I guess that was not because of English, but because of the business rules. E outra coisa, lembra que lá em cima ele usou roles? Papel, roll, ele falou rolly. Aqui é a mesma coisa, aqui é a palavra regra, rule. Ele falou rules, né? De novo, Jovem Tranquilão, é o seguinte, tem uma aula nossa, irmão, que chama Magic E. Assista essa aula aqui no YouTube. Eu acho que tá aqui no YouTube, né, guys? Eu não tenho certeza se tá só no curso ou se tá no YouTube também. Mas vai te ajudar bastante nessas pronúncias de E no final. Basicamente, o E no final é mudo, tá? Em grande parte das palavras, assim. É raro ter o E pronunciado. Então, aqui o último som é L, roll. Aqui o último som é L, rule, né? Não tem esse E no final, não vai ser I. Quase nunca, tá? Então, isso já ajuda bastante na pronúncia. E aí ele usou um pronome reflexivo itself. Itself referente à empresa, né? É como se fosse o myself e yourself mais pra empresa, né? Fantástico. Of that company, but I guess that was not because of English, but because of the business rules itself. E o business ficou um pouquinho fora. Business rules itself. So when I switched from IBM to Stefanini to work on Dell Client, there were a lot of... E aí, repara, client. Morre no T. Client. Rules of computer manufacturing industry, which I did not was familiar with. Aqui tem um erro gramatical, guys, clássico, tá? Que é fácil de resolver também. Ele falou, I did not was. Qual foi a próxima palavra? Industry, which I did not was familiar with. Familiar. E também outra coisa aqui, ó. Familiar with. Aí ele falou which, né? Ele falou which. Tem que ser with, né? Esse with e which pode gerar confusão, tá? Se você fala which, a pessoa vai imaginar que você está falando esse daqui, ó. Que é qual, ou o que, ou o qual. Tem que ser with. Em último caso, fala with, com F, né? Não é o recomendado é fazer o TH, mas só para não confundir com which. É with ou with, tá? Por que tá errado aqui, guys? Vamos lá, quem acompanha a gente aqui sabe qual que é o erro aqui. Qual que é o erro? Coloca aí nos comentários. YouTube, estamos quase batendo nossa meta. Pessoal do TikTok, temos 27 pessoas. Vocês poderiam, por gentileza, meus amigos, virem aqui pro YouTube rapidão e deixar o like? Fala vindo do TikTok, tá bom? Vocês também têm 24 no Instagram. Vem pro YouTube, deixa o like e se inscreve também, porque nós estamos nessa meta aí de bater 70 mil até o final de junho. Ih, não vamos bater, hein? Faltam 7 dias pra acabar junho. Nossa, dá pra bater sim, guys. Faltam 600 pessoas. Será que dá? Se inscreve aí, guys. Pra gente bater nossa meta de 70 mil até o final de junho, tá? Se inscreve aí pra ajudar a gente, please. Muito bem. Então, vamos lá. Qual que foi o erro?
Seria was not? Seria was not. Você não pode usar o did e o was na mesma frase porque eles têm a mesma função. Ambos são verbos auxiliares. Então, ao invés de I did not, I was not familiar with. Eu não estava familiarizado com, tá? Faltam 9 para este batimento, hein? At the beginning it was a little hard, but with time it got okay, everything fluid. Perfeito. Muito bem. Já é bem isso. E aí, coloca nos comentários, meus amigos, vocês contratariam o Jovem Tranquilão? Eu contrataria com louvor. Mandou bem, Jovem Tranquilão. Good job. E é isso, importante falar, amigos, que o inglês do Jovem Tranquilão não é perfeito, né? O meu também não é. Essa é a novidade, né? De nativos também não são, né? Não existe inglês perfeito. Esperar a perfeição de inglês é loucura. Não espere perfeição. E saiba que esse papo de que tem que ter o inglês perfeito para conseguir empregos fora é balela, fake news. Não precisa, tá? Vai com o seu inglês. O importante é a comunicação. O importante é transmitir mensagem. O importante é conseguir entender e ser entendido, tá? Fechado? Parabéns, Jovem Tranquilão, tamo junto. Obrigado aí se você assistiu. Comenta pra eu saber que você assistiu. Implementa essas dicas que eu dei. Fechou?